Olá a todos, meu nome é Sara e hoje nossa aula será sobre o método de integração por substituição. Então, na aula passada, nós vimos como integrar algumas funções, inclusive utilizando uma tabela de funções que nos auxiliavam. Mas, por exemplo, a gente não sabe integrar esse tipo de função. O que é a integral de 2x que multiplica a raiz de 1 mais x ao quadrado dx? Não tem essa integral na tabela. Isso é o produto de duas funções, certo? Lá no assunto de derivadas, a gente tinha uma regra para a derivada de um produto de funções. Mas aqui na integral, a gente só tem regra para a soma de duas funções e para a multiplicação por uma constante. Então, a gente não sabe por propriedades o que é a integral do produto de duas funções. O que nós vamos fazer para resolver esse problema? Nós vamos fazer uma mudança de variável. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar o termo que está dentro da raiz de u. Estou mudando de variável, da variável x para a variável u. Então, eu vou chamar u de 1 mais x ao quadrado. Quando eu olho para essa igualdade aqui, o que acontece? Do lado esquerdo, a minha variável é u. Do lado direito, a minha variável é x. Então, se eu for derivar essa igualdade, eu vou ter que derivar o lado esquerdo em relação a u e o lado direito em relação a x. Então, para denotar isso, eu vou utilizar as notações du e dx, certo? Então, qual que é a derivada de u em relação a u? A derivada de u é 1. Então, isso é 1 du, certo? Que eu deixo simplesmente como du. Então, do lado esquerdo, a derivada é du. E do lado direito, qual que é a derivada de 1 mais x quadrado? A derivada de 1 é 0, porque é uma constante. E a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, a derivada do lado direito da igualdade em relação a x vai ser 2x dx. Então, agora, o que eu tenho? Eu tenho essas duas igualdades, que u é 1 mais x ao quadrado e que du é igual a 2x dx. A minha integral, a princípio, era integral de 2x raiz de 1 mais x quadrado dx. Olha só o que acontece. Du é 2x dx, não é? Então, olha o que eu tenho aqui na função, 2x dx. Isso é tudo uma multiplicação, só está fora do lugar, né? Mas isso aqui é tudo uma multiplicação, certo? O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse 2x dx por du. E 1 mais x quadrado é quem? É u. Então, se eu faço essa substituição na integral, a minha integral agora em função da variável u é a integral de raiz de u du. Essa integral aqui, raiz de u du, é uma integral que eu consigo calcular utilizando as regras de integração que eu já conheço. O que é a integral de raiz de u du? É a integral de u elevado a meio, né? Raiz de u é u elevado a meio. E o que é isso? A gente usa aquela regra da derivada de um expoente, de uma potência de x. Isso é 2/3 vezes u elevado a 3/2 mais uma constante. Só que a minha função inicial é essa função aqui, ó, 2x vezes a raiz de 1 mais x quadrado. Ela não está em função da variável u. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar para a variável x. Uai, mas eu já sei quanto é essa integral. Basta eu substituir u de volta. Então, o que é 2/3 de u elevado a 3/2 mais uma constante, que é a minha integral? Vai ser 2/3 de... Quem é u? U é 1 mais x quadrado. Então, vai ser 1 mais x ao quadrado elevado a 3/2 mais uma constante. Pronto, consegui resolver minha integral, que a princípio eu não conseguia resolver. A integral de 2x raiz de 1 mais x quadrado dx é 2/3 de 1 mais x quadrado elevado a 3/2 mais uma constante. Então, agora vamos ver de maneira geral por que esse método de substituição funciona. Então, seja f'zinho de x e f'zão de x,
duas funções, tal que a derivada da função f maiúsculo é a função f'zinha de x, certo? Vamos pegar uma função g que seja derivável também e cuja imagem esteja contida no domínio da função f maiúsculo. Para que eu quero isso? Eu só quero isso para que faça sentido eu considerar a função composta. Então, quando a imagem de g está no domínio da função f, eu posso considerar a composta f bola g, certo? É só para isso que eu quero, para poder tomar a composta. Então, olha só, vamos lembrar lá da regra da cadeia. O que é a derivada de f de g de x? É a derivada de f, ó, f', aplicada em g de x, vezes a derivada da função de dentro, vezes g' de x. Isso aqui é a regra da cadeia, certo? Só que o que é f'zão linha? O que é a derivada da f'zão? É exatamente a f'zinha de x, certo? Então, eu vou substituir essa f maiúsculo linha, a derivada da f maiúsculo, pela função f. Então, isso é igual a f'zinha de g de x vezes g' de x. O que isso significa? Ó, eu derivei a função composta f bola g e deu f de g de x vezes g' de x. Isso significa que essa função f'zão de g de x é uma primitiva, essa é a definição de primitiva, é uma primitiva da função f de g de x vezes g' de x. Ou seja, quando eu integro essa função aqui, eu tenho a função f'zão de g de x mais uma constante. Nós só estamos usando definição aqui. O que é ser definição de o que é ser a primitiva e também a regra da cadeia. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Se eu faço a substituição, chamo u de g de x, o que vai ser du? Vai ser a derivada de g dx. Então, du é g' de x dx. Então, ó, vamos substituir g por u, g de x por u, e g' de x dx por du. Olha lá o que eu tenho. F'zinha de u du, e eu sei que a integral da f'zinha é a f'zona de u mais uma constante. Então, resumindo, o que consiste a minha técnica de substituição? O que a gente precisa fazer é definir essa função u, escolher que função eu vou chamar de u, de maneira que a função que eu obtenho vai ser uma função mais simples de integrar do que aquela que depende da variável x. Então, esse é o objetivo da regra de substituição, fazer uma mudança de variável para que a função que eu encontrar depois da mudança de variável seja uma função mais fácil de integrar do que minha função inicial. Então, vamos ver exemplos. Por exemplo, calcule a integral de 3x² sobre 1 mais x³ dx. A priori, eu não sei calcular essa integral utilizando só as propriedades e a tabela. Não consigo. Mas o que a gente precisa notar? Olha essa função que está no denominador, 1 mais x³. Qual que é a derivada de 1 mais x³? A derivada de 1 mais x³ é 3x², certo? Porque 1 é uma constante, a derivada dele é zero. Então, o que está acontecendo? A derivada da função que está no denominador é exatamente a função que está no numerador. Então, que mudança de variável eu vou fazer? Vou chamar de u a função do denominador, 1 mais x³. Então, quem vai ser du? Quando eu derivo isso aqui do lado esquerdo em relação a u e do lado direito em relação a x, du vai ser 3x², que é a derivada dessa função aqui, vezes dx. Então, ó, 3x² vezes dx, eu vou substituir por du. E 1 sobre x³, eu vou substituir por u. Então, fazendo a mudança de variável, essa integral é a integral de du sobre u. Essa integral é tabelada. E é ln de módulo de u mais uma constante.
Tá vendo? Eu parti de uma função que eu não sabia integrar, fiz uma mudança de variáveis e cheguei numa integral tabelada. Mas, de novo, eu não quero uma função que dependa de u, eu quero voltar para a minha função inicial. Então, eu tenho que desfazer a mudança de variável. Como é que eu desfaço? No lugar de u, eu coloco a função que depende de x. Então, a integral dessa função aqui, 3x² sobre 1 mais x² dx, é ln de 1 mais x³ mais uma constante. Vamos ver mais um exemplo. Calcule a integral de seno² de x vezes cosseno de x dx. Então, ó, vamos tentar encontrar qual mudança de variável a gente vai fazer. O que acontece? Olha, se eu derivo o seno, eu tenho cosseno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar u de seno de x, porque aí quando eu derivo essa igualdade, o que eu vou ter? Que du é cosseno de x dx, porque a derivada do seno é cosseno. Ó, o cosseno de x dx aparecendo aqui, vou substituir ele por du. E o seno eu vou substituir por u. Então, olha aqui. Como é que vai ficar a minha integral depois da mudança de variável? Vai ser a integral de u ao quadrado du, que é uma integral tabelada. É uma integral de uma potência de uma função. Então, a integral de u ao quadrado du é u ao cubo sobre 3 mais uma constante. Retornando para a minha variável x, então, u ao cubo sobre 3 mais uma constante, para eu retornar, eu substituo u por seno. Então, a integral da minha função é seno ao cubo de x sobre 3 mais uma constante.